Graça e paz, irmãos. Mais um vídeo aí para a edificação dos irmãos, em Apocalipse capítulo 3, de 7 a 12, que diz, o tema mais ou menos é esse: porque somos a igreja em Filadélfia. Para você que está com a sua Bíblia acompanhando comigo, diz o texto seguinte, Apocalipse capítulo 3, de 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu quero comentar, vou comentar aqui versículo por versículo, vou comentar versículo a versículo para que os irmãos possam ter um melhor entendimento do porquê o Machia escreveu assim, mandou que João escrevesse assim. Irmãos, é porque na igreja de Filadélfia, daqueles dias, haviam judeus convertidos que diziam, ou os judaizantes, melhor dizendo, os judaizantes, eles diziam que o reino do céu era só para eles, que só eles eram salvos, que se um dia os gentios entrassem no céu, eles seriam recebidos com bandas de música tocada pelos gentios. Então, eles tratavam o povo gentil, que Paulo havia sido destinado pelo Eterno para trazer a palavra aos gentios, né? Eles não aceitavam que os gentios participassem do corpo do Machia. Então, aqui o Messias, ele escreve essas coisas, fala para o pastor, o anjo da igreja é o pastor que pastoreava em Filadélfia. Escreve essas coisas, diz o santo. Primeiro, o nome dele é santo. Outra coisa, ele é verdadeiro. Outra coisa, é ele que tem a chave de Davi. Ele que tem a chave da salvação. É ele que abre para alguém entrar, e é ele que fecha para ninguém entrar. E não a casa de Judá, como os judeus pensavam, que o povo gentil não iam entrar, que o povo gentil, sendo imundo, não poderiam participar. E então está aqui a raiz de Davi, a raiz da salvação, mostrando que a chave é dele. Eu entrei, você que está me ouvindo entrou, pode entrar no reino, vamos entrar no reino, porque a chave ele abriu para nos permitir na porta da graça. Amém? Então, aqui ele diz que se ele também fechar, ele fechou para eles. Tem 2000 anos que os judeus estão cegos para não ver a palavra, cegos para que nós vejamos. Mas isso, Paulo diz em Romanos, que não é para nós nos gloriarmos. Eles estão cegos para que vejamos. Eles são incrédulos para que nós creiamos. Mas está aproximando o tempo deles verem o Eterno. E quando eles verem Yahushua Mashiach sobre o Monte das Oliveiras, diz Zacarias, que eles se prostrarão, então eles chorarão, chorará a casa dos profetas, a casa dos reis, a casa dos escribas, chorarão todos e se arrependerão, e olha o que diz a palavra, e toda Israel será salvo. Então agora é um momento nosso, e que está terminando, e que está às portas de se fechar, a porta da graça. Porque ele tem a chave. Ele abriu para nós. Não é?
Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do capítulo 1, versículo 12, João narra a seguinte frase: e ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas deu-lhes o poder de receberem todos quanto crerem no seu nome, serão feitos filhos do Eterno, filhos de Yahweh. Entenderam, irmãos? Porque ele é que tem a chave. Não é a igreja batista, não é a igreja fulana de tal, ciclana de tal. Eu sou batista, viu? Por isso estou falando. Não é a igreja fulana de tal, ciclana de tal. Não é o pastor fulano de tal, ciclano de tal. Como eu já vi alguns dizendo que só entraria no céu se fosse através deles. Eu aprendi que é através de Yahshua HaMashiach que nós entraremos no céu. Não através, como os judeus achavam, que para eles nem gentil algum entraria. Né? Mas Yahshua está escrevendo, né? Yahshua é o filho de Yahweh, o Messias. Né? Ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e que ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Irmãos, a igreja de Filadélfia é a igreja que o nome do Eterno vem sendo revelado nesses dias. E o Messias diz que ele nos conhece. Ele sabe que nós pegamos a palavra dele e guardamos dentro dos nossos corações. E que nós não negamos o seu nome. Não negamos o seu nome. Você vai aprender isso. Logo, logo eu vou conectar esse aprendizado. E você vai entender qual o nome que ele está falando. Entenderam? Logo vocês vão aprender isso. Mas ele está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento, que ela é uma igreja fraca. Ela não é potentosa. É de um povo simples. Mas de um povo simples que guardaram a palavra e que não negou o nome dele quando o Espírito Santo veio nos dar o nome dele. Nós, a igreja de Filadélfia, a igreja, não negamos o seu nome. Ele está falando sobre isso. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Esse texto é muito interessante. Eu tenho visto, até mesmo, né, algumas pessoas que estão indo para o judaísmo. Entenderam? Eles não querem ser efraimitas, eles querem ser judeus. E para isso estão indo para o judaísmo. Para se tornarem judeus, com roupas de judeus, com mantos de judeu, com kippá de judeu, né? Lendo a Torá, não são judeus. Esses é uns. Os outros é aqueles que não tem chamado pastoral, ministerial, não tem família pastoral, não tem um casamento pastoral, não tem filhos de um ministério pastoral, mas querem ser pastor porque não estudaram, não se formaram, não passaram em concurso algum, foram incompetentes na vida profissional, estavam na maconha, estavam no crime, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira, nas fraudes, nas contravenções, mas agora são pastores. Entenderam como a coisa é séria? O pastor que vai pregar, a esposa dele não vai à igreja, os filhos dele não vão à igreja, ele quer ensinar o filho dos outros, o marido dos outros, a esposa dos outros. Ele não está dentro
dentro da carta de Timóteo capítulo 3. Mas ele quer ser pastor, sabe por quê? Porque ele quer ter salário pomposo. Mas não tem estudo algum. Não tem formação nenhuma. Achava que estudo era perca de tempo, que formação era perca de tempo. E não se preparou. Mas o Eterno está dizendo a eles: eu conheço vocês que dizem ser uma coisa que vocês não são. Vocês dizem ser, mas não são. Continue vendo esse vídeo. No próximo, nós vamos continuar falando sobre isso, lhes ensinando sobre esse momento, né? Dos que se dizem ser e não são, né? Querem ser e não são. Deixe aí o seu like, né? Compartilhe esse vídeo e a paz do Eterno seja contigo. Entendeu? Vamos aprender a palavra.